Estamos ao vivo, são 21 horas e 3 minutos, esse pequeno atraso, mas estamos retomando mais uma quinta-feira de live que estamos fazendo nessa sequência tratando sobre a saúde mental. Hoje eu tenho a feliz oportunidade, a grande alegria em estar com o meu amigo Luiz Henrique. Nós vamos tratar um pouco sobre... Deixa eu colocar logo o tema aqui. Luiz, inclusive, já entrou. Traumas e estresse. Vamos lá. E deixa eu fixar aqui. Até porque essas são duas importantes causas, né? Como é que eu fixo aqui, meu Deus? Já tô... Ai, meu Deus. Vamos lá. Tento. Apanhando aqui do celular. Meu Deus. Como é que eu faço isso? Ah, agora. Pronto, fixei. Bem, deixa eu convidar aqui para participar, para a gente começar esse bate-papo hoje. Chegou. Luiz Henrique. Grande! E aí, Rodrigo, meu Boa caro, noite. boa noite. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Você como está? Graças a Deus estamos bem, então. Que bom, que Luiz, bom. Ótimo. primeiríssimo lugar, muito obrigado pela sua gentileza de estar atendendo ao nosso convite para fazermos essa live de quinta-feira. Eu fico muito feliz mais uma vez estar contigo e a gente poder estar batendo um papo sobre esses dois pontos tão importantes para a clínica, né? Então, a sua presença aqui é uma alegria e é uma honra estar contando Ô, meu contigo. cara. Obrigado por isso. Eu agradeço muito pelo convite. Primeira vez que estivemos juntos foi um papo muito frutuoso, muito gostoso, foi bom te conhecer, tenho acompanhado teu trabalho. Agradeço pelas palavras aí e, acima de tudo, pelo convite, para a gente poder estar aqui essa noite batendo esse papo, falando dessas questões tão interessantes, enfim. Vamos lá, meu cara. Tamo junto. Vamos lá. Ô, Luiz, como eu te coloquei um pouco há alguns minutos atrás, essa live ela é fruto e ela faz parte de uma reflexão sobre a importância de se pensar acerca da saúde mental, né? Inclusive como uma contraposição àquela situação lá do Setembro Amarelo, que eu tenho grandes ressalvas. Então eu penso que é muito mais importante, muito mais interessante dar visibilidade à saúde mental do que aos problemas que a gente tem de forma tão drástica e traumática do nosso cotidiano. Uhum. Então, ao falar sobre saúde mental, que é aquilo que a gente se depara todos os dias no nosso fazer clínico, dois pontos, obviamente, nos chamam muita atenção, porque é aquilo que nos sobrevém no cotidiano, né? As causas, as razões pelas quais os nossos pacientes nos procuram, fundamentalmente estão vinculadas a situações traumáticas, né? Uhum. E também em função de situações estressantes, né? E aí Uhum. eu gostaria de começar esse bate-papo contigo exatamente trazendo um pouco da ideia do que significa um trauma e do que significa o estresse, porque um leva ao outro, né? Então, se a gente trata, se a gente lida cotidianamente com esses dois aspectos da nossa vida, porque não tem como nós fugirmos e ficarmos isentos de traumas, e tampouco ficarmos isentos também de situações de estresse, né? Só que elas extrapolam, né? Extrapolam aquilo que nós podemos suportar.
Então a bola está contigo para que você discorra um pouco sobre esses dois pontos para que a gente possa iniciar esse bate-papo. Legal, meu caro. Bora, vamos lá. De fato, são situações que, num primeiro momento, parecem se exigir mutuamente, né? O estresse e os traumas, né? Assim, num primeiríssimo olhar, um olhar ainda muito leigo, né? Um olhar que é aquele olhar do óbvio, né? O óbvio ontológico pré-reflexivo, né? Como vai dizer Viktor Frankl, parece que, de fato, enfim, a pessoa ela traz dentro dela, né, a possibilidade de ter que conviver com alguns estresses, o estresse, né, ele potencializa os traumas de alguma forma convocam, né, o estresse, né, quase que formando um ciclo demoníaco mesmo, né, de trauma e estresse, né. Agora, assim, de antemão, acho que para começar aqui a nossa conversa, seria interessante a gente dar um passo para trás e ver de que modo hoje, principalmente na área da psicologia, né, na nossa área, as questões traumáticas e as questões vinculadas ao estresse têm sido tratadas. Porque me parece que existe um olhar profundamente equivocado, que parte de noções antropológicas assim muito perturbadas. Porque, cara, tudo hoje virou trauma, né? Assim, a gente está diante de uma geração muito traumatizada. Qualquer coisinha, e trauma, quando a gente fala de trauma, né, a gente está falando de algo sério, de algo que merece a nossa atenção, que merece um olhar cuidadoso, um olhar atento. Quando a gente fala de estresse, né, a gente abre aqui, né, um leque de possibilidades de falar desde um estresse mais ótimo até um estresse mais prejudicial, nocivo e assim por diante. Né? Mas comecemos aqui pelo trauma. Né? Nós estamos numa geração profundamente traumatizada, tudo né, parece virar trauma. Tem até, me ocorre agora falar disso, né? Tem até aquela expressão, né? Que dizem, né? Olha, se você apresentar um copo com água pela metade, a pessoa mais otimista, o que ela vai dizer? Todos nós sabemos, né? Aquela clássica, né? A pessoa otimista vai olhar para o copo com água pela metade e vai dizer que o copo está meio cheio. Olha que otimismo, não? A pessoa pessimista vai olhar para o copo, né, que está pela metade de água, e vai falar que o copo está meio vazio. E aí, né, continua, né? Se eu não me engano, é Cifuentes que coloca isso. Salvo engano, é Cifuentes. Ele fala, só que se você apresentar esse mesmo copo para a geração atual, ela vai dizer, ai, esse copo está me oprimindo. O copo opressor. É verdade, é verdade. É É verdade. um copo opressor, a merda é essa. É isso mesmo, é verdade. E você, né? Infelizmente, para nossa dor, é verdade. Então, se o copo, né, agora ele me oprime, né? E se você não tirar esse copo da minha frente, né, eu vou ficar traumatizado, entende? Eu vou ficar traumatizado e pode ser que eu não consiga mais tomar água em copo, né? Porque tudo hoje é opressão, né? Claro, tem aqui um viés bem marxista, né? É uma visão, né, bem marxista de ver as coisas sob essa lente, né? A ótica do opressor e do oprimido, enfim. Mas aí tudo vira trauma, entende? Ah, porque a minha mãe gritou comigo quando eu era pequeno. Ah, porque os meus pais preferiam o meu irmão em detrimento a mim. Ah, porque na escola eu era gordinho. Pô, e eu fui gordinho, tá? Eu era gordinho e né, o meu apelido, né, sei lá, era Nhonho, né? E as pessoas zombavam de mim. Então, eu sofri bullying, eu sofri agressão dos meus pais. Ah, quando eu entrei na universidade, eu sofri perseguição de um professor, tudo vai virando trauma, né? Uma geração não me rele, não me toque, né? É uma coisa terrível, porque quando a gente coloca tudo sob essa ótica, viver torna-se insuportável e aquilo que de fato é a vida some do horizonte de visão. As capacidades especificamente humanas somem do horizonte de visão. Né? Então, assim, começando aqui pelo trauma, né? Antes de a gente pensar um pouco no estresse, o estresse tem algumas questões bem interessantes que a gente poderia colocar nessa live, né? Mas, assim, dando um passo atrás e problematizando, né? Você rolou a bola para que eu pudesse definir um pouco o trauma, mas, na verdade, eu problematizei aqui, né? Com a ideia do copo opressor. A gente precisa tomar muito cuidado,
Porque as pessoas, elas pegam esse rótulo trauma, elas começam a dar o nome para vários traumas e elas justificam a vida delas, uma vida torpe, uma vida baixa, uma vida vazia, uma vida sem conquistas, uma vida sem compromisso, por conta dos traumas. Porque, afinal de contas, eu sofri um trauma lá na minha tenridade. Pô, será que isso pode ser chamado de trauma, entende? Se isso é trauma, o que de fato é um trauma, entende? Então, o que configura um trauma? O que faz com que alguém tenha, né, um traumatismo de fato na sua existência, na sua psique? Tá? Você vê um pouco isso também, meu caro? Você está de acordo comigo nessa reflexão aqui, primeira? Sim, sim, Luiz, porque olha só, você falando, estou aqui tomando nota de coisas muito importantes que você fala e me vem à mente ao mesmo tempo, que não tenha dúvida que a gente vive uma época, um tempo onde as pessoas estão muito, muito frágeis, Uhum. né? Aí, bem, a gente escuta expressões do tipo assim, a vida é dura para quem é mole. Eu já ouvi expressões Uhum. e isso é Uhum. correto. Porque, assim, a vida é o que é. Quem será você diante da vida? Você terá força ou você será fraco? Você estará fraco, né? E perguntas como essa, elas parecem ser até opressoras, Uhum. né? Até preconceituosas, opressoras, insensíveis, porque você tem que viver agora uma espécie de hipersensibilidade. Você não pode mais ter resistência a uma situação, a uma capacidade de se colocar com vigor e com força diante de uma adversidade, porque se você assim o fizer, você pode ser considerado como um troglodita, como uma pessoa insensível, alguém que não tem capacidade de se colocar no lugar do outro. Sim, é exatamente isso, é me colocar no lugar dele, oferecendo a ele uma nova perspectiva, num horizonte de possibilidades de que ele pode ser forte, pô. Exato. De que não tem que estar ninguém ali do lado dele, meio que reforçando aquela fragilidade dele, aquela dificuldade, aquela limitação, etc. Mas, assim, quando você chama a atenção para o fato de pensarmos como a nossa condição antropológica, a nossa perspectiva de homem se coloca frente a essa situação de trauma, primeiro, as pessoas desconhecem o que é trauma. E é aquilo que Uhum. você disse, se isso a gente vai considerar como um trauma, o que de fato é trauma? Ótimo. Né? Eu sempre, ao abordar esses pontos com meus pacientes, eu deixo claro o seguinte: quando nós vamos tratar de trauma, nós temos que primeiro ir para a etimologia da palavra. O trauma vem a ideia de quê? De ruptura, de quebra. Só que nós estamos o tempo todo vivendo situações de quebra, de ruptura. Por exemplo, as nossas fantasias, as nossas expectativas, a nossa imaginação, muitas vezes se depara com a realidade e a realidade suplanta, quebra, traumatiza nossas fantasias. E aí, se você tiver agarrado ali aquela fantasia, aquela coisa e tal, você vai junto, você vai se despedaçar junto. E aí você vai responsabilizar quem? A realidade, responsabilizar o outro, responsabilizar o copo que está oprimindo ele. Então, peraí, onde é que você está? Como é a sua condição? Porque trauma é essa quebra, é essa ruptura, que ela tem níveis, né? Vamos usar expressões do tipo Uhum. microtraumas e macrotraumas. Mais uma vez, meu paciente sabe. E em algumas lives eu também, inclusive, já trouxe isso. Quando nós estamos fazendo exercício físico, nós estamos ali impondo à nossa musculatura a experiência de microtraumas para que ocorra uma hipertrofia muscular. Aquela dor que você sente fazendo um supino reto, fazendo um tríceps, etc. Aquela dor, aquela fadiga, aquele cansaço, você faz aquela careta, ai, tá doendo, tá doendo. Aquilo ali está servindo para que você desenvolva mais células musculares em função de microtraumas que estão ocorrendo ali e precisam ser reparadas. Aquelas células musculares, elas vão precisar ser reparadas.
Então, o seu organismo natural e espontaneamente, a partir de nutrientes específicos, por exemplo, muita proteína, etc., vai fazer com que o seu músculo crie mais células musculares e haja o movimento de hipertrofia. Uhum. Agora, isso vai te ajudar, essa dor, esse sofrimento. É como eu digo, olha, existe o sofrimento pedagógico e existe o sofrimento patológico. O pedagógico é esse, é aquele que você está ali, é aquela situação, pô, uma frustração ali, é uma decepção, uma coisa que você vive ali, um aborrecimento, uma quebra de expectativa. Isso é ótimo você viver, porque pô, você está tendo contato com a realidade. A vida é assim, a vida acontecendo, né? Como as pessoas usam a expressão. Agora é diferente, por exemplo, você está fazendo um exercício e tem uma ruptura de tendão. Pô, isso aí é um trauma. Isso, Porque ótimo. Houve uma ruptura de um tendão ali que inviabilizou parcial ou totalmente a funcionalidade do teu músculo. Da tua funcionalidade motora. Mais do que um músculo. Foi um tecido nervoso que houve uma ruptura ali. Ou mesmo tecido muscular. Você tem uma distensão. Isso é um trauma, é um macro trauma. O que é que esse trauma vai fazer? Ele vai dificultar ou inviabilizar que você faça exercícios, faça movimentos necessários para a tua vida. Uhum. Como houve essa inviabilidade, você tem um macrotrauma, você tem uma patologia, você tem uma doença ali para ser tratada com um ortopedista. O mesmo ocorre com a nossa dimensão psíquica. Boa. Existem situações que as rupturas são rupturas drásticas, enormes. Agora, ruptura de quê? Porque se eu não tenho um tendão, se eu não tenho um músculo, o que é que vai ser rompido ali? Vai ser rompido a nossa tendência natural de realização da plenitude de nossa vida. Uhum. Nós tendemos naturalmente à realização plena da vida. E essa realização plena da vida se dá de modo gradual e contínuo. Se essa gradação e essa contiguidade, isso é um conceito importante na psicanálise infantil de Winnicott, que a gente percebe isso muito na criança, quando há essa ruptura, ou quando há essa quebra, quando não é possível realizar a sua própria vida e de alguma forma você é inviabilizado, seja por outra ou seja pelas próprias circunstâncias, quando ele usa o termo privação, quando você é privado de realizar a sua própria vida, aí você tem um trauma. Perfeito. Agora, os traumas, eles também têm níveis. Desde aquele pequeno trauma ali que você se sente desapontado ou de alguma forma, sei lá, contrariado, né? E que você faz ali um acordo consigo mesmo, com o seu ego, com o seu, com as suas paixões, etc., e vai ali contendo. Até esses que você se depara com a possibilidade de não ser, com a impossibilidade de ser, com a imposição de que você seja espontaneamente quem você está disposto a ser. Quando isso acontece, aí você tem grandes traumas. E isso não é um mimimi. Isso é algo muito grave, a ponto de lhe colocar numa posição de adoecimento psíquico real, de um transtorno mental, um transtorno de personalidade, algo dessa natureza. Então, quando a gente define e circunscreve o trauma, identificando o que realmente ele é, aí a gente vai chegar e vai ter condição de dizer, porra, deixa de ser frouxo, deixa de ser mole, te manca, porra, te toca, isso é a vida. Tu vai viver, como é que tu vai viver? Churumingando, debaixo do chuveiro, e vai chorar, porra, vai viver, porra. Vai enfrentar a tua vida. Agora, tem aquela situação de que o cara viveu uma situação de desamparo existencial sem tamanho. Peraí, vem cá. Vamos acolher aquela dor, que aquela dor precisa, de fato, ser suportada ali no setting terapêutico, com alguém que está ali em condições de suportar tal. Vamos sustentar ali aquele desamparo e aquela dor daquele cara. Tudo bem. Aí, beleza. A gente sabe que há uma situação real. Agora, o que não é,
pau. Tem que ir para frente. E aí eu vi que uma pessoa que está nos acompanhando aqui, eu até anotei o nome dela, Taata Serra. Ela deu uma risada e disse assim, eu achei interessante, porque eu entrei na live, vi os dois dando uma gargalhada aí enorme, e quando eu olhei para o tema, traumas e estresse, eu fiquei... Quer dizer, é paradoxal, né? Como é que ela vai falar sobre trauma e estresse e tá todos os dois... Mas é isso. São Ótimo. formas que a gente tem para fazer o enfrentamento a esse tipo de experiência danosa. Porque a experiência traumática, de fato, traz um dano. Como é que a gente enfrenta essa experiência traumática? Com ferramentas que nos potencializem a nos sobrepor a ela. O riso é uma dessas. Exatamente. O humor é uma das grandes, se não a maior ferramenta. Né, para a gente conseguir ter essa atitude de autodistanciamento e, a partir do humor, convocar uma outra atitude muito humana, que é o heroísmo. Né? Sim. Assim, se fôssemos aqui ortopedistas, fisioterapeutas, falando de traumas nesse nível mais biológico que você está dizendo, talvez falaríamos de algumas ferramentas que são as grandes ferramentas. Né? Usaríamos aqui, né, exemplos de ferramentas muitíssimo conhecidas pela medicina, pela fisioterapia. Aqui nós, da área da psique, temos algumas ferramentas, dentre as quais, ao meu ver, as duas maiores são o humor e o heroísmo. Convocar a pessoa para sair daquela atitude de covardia, né, de rebaixamento, de escondimento, e trazê-la para uma atitude forte e corajosa diante do que não pode mais ser mudado. Porque quando a gente está falando de um trauma, na magnitude do trauma que você descreveu, nós estamos diante de um destino, cara. O trauma aqui, nesse nível macro, é um destino que se impõe. Um destino que não está para a mudança, mas eu posso me posicionar diante dele. Isso. Eu posso me posicionar diante dele. Eu posso vivê-lo de forma bem assim determinística, usando como desculpa para tudo e usando esse trauma como eixo de todo o meu discurso narrativo, mas eu posso também, de forma corajosa, me posicionar, tomar uma atitude frente a ele. Em vez de sucumbir, ver nisso a possibilidade de um crescimento. Por exemplo, aqui fazer um breve parênteses, tem uma história muito interessante que Viktor Frankl conta, de um caso real, né, de um paciente que inclusive o acompanhou, tem até uma entrevista que ele faz numa emissora norte-americana que esse rapaz está acompanhando ele, é bem conhecido esse caso, né, pelos logoterapeutas, né, que é um rapaz quadriplégico. E ele escreve para Viktor Frankl, né? Fala, olha, eu caí numa cadeira de rodas, eu me tornei quadriplégico, eu tinha diversos sonhos, né? Sonhava em ser um acadêmico, né? Em entrar na universidade, assim por diante. Esse é o Jerry Long, né? O discurso do Jerry Long. De alguma forma, naquele momento em que tudo isso aconteceu, né? Eu me percebi, poderíamos colocar isso na boca do Jerry Long, né? Me percebi diante de um trauma, uma situação que não está mais para mudança. Eu tive lá, né, uma quebra, uma ruptura. Né? A realidade orgânica, a realidade biológica está comprometida. E ela comprometida inviabiliza muita coisa. Ele se tornou, né, não alguém com algumas limitações, mas um quadriplégico, com limitações assim, das mais terríveis. Né? E ele fala, mas Frankl, por conta daquilo que eu acessei, ao conhecer a proposta logoterapêutica e vendo depois as tuas palestras e os teus livros, eu assumi um compromisso comigo mesmo. E o compromisso que eu assumi comigo mesmo foi o seguinte, eu quebrei o meu pescoço, não quebrei o meu ser. E hoje, sendo quadriplégico, eu me tornei também estudante de psicologia, né? Com todas as limitações que eu tenho, eu consigo escrever usando um pauzinho preso à minha boca e consigo acompanhar as aulas na universidade, e eu tenho certeza que esse sofrimento me fará, né, um grande psicólogo. Não fosse esse sofrimento, talvez eu nunca entenderia o que é um trauma, o que é a dor humana, né, o que é a dificuldade, o que são as limitações. Então eu sou muito grato por esse trauma que eu tenho. Porque não fosse ele, eu não chegaria a ser um terapeuta de tão grande envergadura quanto agora eu me percebo capaz.
Né? Então, assim, diante dos traumas eu me posiciono, é evidente, mas é um destino terrível, um destino trágico, mas é possível viver o triunfo na tragédia. Sim. Na tragédia. Porque somos pessoa humana. Né? Porque somos pessoa humana. E por pior que seja o trauma, ainda resta-nos a possibilidade de escolher como nós iremos vivê-lo. De forma mais vitimista ou de forma mais autêntica. Sim. Buscando ver nisso tudo um bem, uma graça, que abunda nessa possível desgraça, ou ver nisso, né, uma barreira intransponível, né, que agora justifica, né, toda a minha queda né, e o meu desonerar-se da vida, das responsabilidades, assim por diante. Então, quando a gente está falando de trauma dessa magnitude, a gente está falando de um destino, né? Um destino, algo que não está para mudança. Algo que, de alguma forma, me acomete, me marca de forma indelével, me marca a nível biológico, me marca a nível psíquico, porque aqui a gente está dizendo desse nível de trauma, né? Mas não afeta, em hipótese nenhuma, a minha dimensão espiritual. Essa jamais, nunca, em hipótese nenhuma, adoece. Ela não caduca, ela não quebra, ela não se torna enferma. E essa capacidade que nós temos de nos posicionar diante dos piores acontecimentos da vida se dá porque há uma dimensão na pessoa humana que sempre está intacta e preservada. Ainda que eu esteja de cama, poderíamos dizer, ainda que eu esteja vegetando, entende? Ainda que eu tenha desenvolvido um transtorno terrível de personalidade, tenha tido um rompimento com a realidade, como se eu dissesse, olha, existe algo nessa pessoa. Não sei muito bem como acessar, não sei muito bem como explicar, mas ela é livre. A liberdade não lhe foi tirada. De alguma forma, ela ainda tem autonomia. Ela não virou um autômato. Não é uma máquina que agora está quebrada e que pode ser descartada. É por isso que, inclusive, a gente pensa na dignidade da pessoa humana, né? Porque sempre tem algo preservado. Ela, de alguma forma, de modo mais precário ou menos precário, com mais afetações biológicas e psíquicas ou menos, mas de alguma forma ela ainda assim se posiciona e decide como vai viver isso tudo, por mais terrível que isso seja. Assim, pegando alguns exemplos, é claro que não dá, é evidente, não dá para generalizar, mas pegando alguns exemplos, aqueles exemplos das pessoas que lá para as tantas acordam, né? Depois de algum tempo de coma. Tem um amigo meu que recentemente ficou por mais de 40 dias, né, assim, desenganado na UTI, enfim, estava com uma infecção generalizada, os 2 pulmões comprometidos, entubado, enfim, não tinha nada que trouxesse ele de volta à vida. Ficou, né, boas semanas, né, meses internado. Quando ele volta, e volta de forma miraculosa, ele conta aquilo tudo com grau de detalhes, do tipo, olha, de alguma forma eu sabia o que estava acontecendo. Né? Eu estava respirando por aparelho, né? De alguma forma eu não tinha, né, o meu juízo, né, o pleno juízo estava todo ele afetado, o meu nível de consciência, né, nem se fala. Mas olha, sabe, eu estava lá, cara. Ele me dizia isso, fui tomar um café com ele, ele me falou, eu não sei como, mas eu estava lá. Lá para as tantas, eu me percebi diante de algumas questões últimas da vida, do tipo ficar ou partir, do tipo deixar os meus ou voltar para continuar algumas coisas que ainda estão abertas e inacabadas. É claro que muitas das coisas se misturam com devaneios, com sonhos, mas você percebe que tem uma pessoa falando e não uma máquina que estava quebrada, sendo reparada, mas alguém que estava vivendo aquele processo de trauma total. Tá? Então é isso, olhar para isso e falar, olha, existem esses traumas, e nesses momentos nós precisamos acolher, nós precisamos consolar, nós precisamos nos colocar à disposição, mas nunca podemos perder de vista que uma parte só da pessoa está traumatizada, não ela toda, não ela toda. É muito bom estar tratando dessas questões à luz da logoterapia, porque esse conceito que é único, que é singular nas obras de psicologia, que é o conceito da dimensão noética
da dimensão espiritual, de algo que nunca será destruída e nunca viverá a experiência do trauma e da patologia, do sofrimento, nos dá as ferramentas, como você muito bem colocou, nos dá as ferramentas de operar enquanto um psicólogo. Enquanto alguém que está ali no consultório, que está junto com o paciente, acolhendo de fato aquela sua dor, aquele trauma, mas ao mesmo tempo dizendo, há recursos para que a sua alma e o seu espírito se sobreponha a essa dor. Ótimo, ótimo, ótimo. É isso aí, exatamente. E esses recursos, olha, imagina o quanto de elementos estão presentes nesses dois conceitos que você trouxe. O humor e o heroísmo. O quanto de virtude está por trás disso. Como, por exemplo, o humor, ele requer espontaneidade, ele requer criatividade. O heroísmo requer coragem, requer honestidade, requer justiça. Então, esses dois conceitos é como se eles estivessem fundamentados em tantos outros que nos apontassem para as virtudes, para a ética, para o bem, a verdade. Se nós não tivermos em mente esses conceitos enquanto ferramentas para conduzir a psicoterapia, ela não vai alcançar a sua finalidade. E as pessoas não vão conseguir suplantar seus traumas, reparar suas dores. Elas vão ficar num movimento psíquico de compulsão em torno daquela dor e só reclamando. Por isso a ideia do reclamar. Não do clamar enquanto um clamor, enquanto um falar, mas um reclamar, está o tempo todo preso, de modo compulsivo, àquela situação, sem poder ultrapassá-la. Agora, é ultrapassar de verdade. Não é você colocar aqui do lado, esconder debaixo do tapete e dizer, não vou falar mais sobre, como um mecanismo de defesa de negação. Não se trata disso. É, de fato, você, de verdade, processar exaustivamente aquela situação através de recursos como esse que você está colocando e se sobrepor a eles. E isso é muito possível, isso é fundamental, isso é necessário. Isso é o nosso dia a dia na clínica. A gente trabalha fazendo isso diuturnamente. Nossos pacientes chegam sofridos, envolvidos em uma dor, e o que a gente vai fazer é exatamente isso, pegá-los e tem jeito, pô. Tem jeito. E é interessante, eu até estava comentando isso estava fazendo essa pontuação com um paciente hoje, que ele fez uma piada do que estava acontecendo com ele. E no final, ele fez toda uma elaboração, no final deu uma risada. Fez uma piada e deu uma risada. Pronto, você está dando sinal de que você está ficando bom. De que as coisas estão indo bem. Porque se você é capaz de fazer uma elaboração tão sofisticada do ponto de vista simbólico, que é rir da dor, você está esvaziando do poder de dor, daquela experiência, você está tendo condições de dizer, até mesmo de forma inconsciente, estou ficando bem, estou ficando melhor. É isso que está acontecendo. Por quê? Porque você encontra uma dimensão na qual você é capaz de ascender. O trauma está aqui, o estresse está aqui, as angústias estão aqui. Mas ao exercitar essa dimensão transcendente, você transcende, você vai além. Você coloca num patamar onde as situações odiernas elas acabam diminuindo a sua força. A gente vê isso muito, por exemplo, entre os estoicos. O estoicismo romano, em especial, quando a gente vê isso, sobretudo em Sêneca, isso fica claro. Porque o que é que ele coloca como a tranquilidade da alma? O cerne da ideia da tranquilidade da alma é você não mais se deixar ser abalado pelas vicissitudes da vida. Poxa, isso é a vida. Acabou. Então,
a coisa do destino, como você mesmo colocou. Nós estamos diante de um destino, diante de um fado. Acabou. Isso. Está aqui. O que vamos fazer diante disso? Qual a posição que nós vamos adotar? Vamos sentar e chorar? Ou vamos agir? E vamos enfrentar? E vamos encarar o nosso destino? E aí, acho que foi Raíssa, fez uma colocação de mas a gente pode ter essa perspectiva porque a gente tem um certo discernimento, capacidade de julgar, etc. Mas e no caso de uma criança? E no caso de um adolescente? Raíssa, por incrível que pareça, é muito mais fácil para uma criança fazer esse movimento do que para um adulto. O adulto ele já está, de certa maneira, cristalizado, já está sedimentado. Já aconteceram um monte de coisas ali que ele meio que se petrificou em alguns aspectos. Claro, a gente vai poder, né, trabalhar sobre essa matéria. Mas a criança não. O psiquismo da criança ele é muito plástico. Há uma plasticidade psíquica muito devido à imaginação, à fantasia. É claro que ao mesmo tempo que isso pode ser algo que, se não bem conduzido, pode trazer feridas complicadíssimas, mas se bem conduzido, muito facilmente uma criança sai de uma situação traumática. Dada essa plasticidade criativa e espontânea que a criança tem. Você pega esses dois recursos que a criança tem, que o adolescente tem. O adolescente ele está em grande sofrimento, claro. Eu costumo ser, eu não sou muito simpático com essa coisa da adolescência. Mas não, eu vou dizer por quê. A palavra adolescência por si só já traz uma dor, dolente, adolescência, doer, dói, é doloroso. Por que é doloroso? Porque tem uma criança morrendo. Sim. Tem um corpo infantil morrendo. Os pais infantis estão morrendo. O universo infantil, as práticas. E você não pode mais voltar para a Terra do Nunca como fazia Peter Pan. Você tem que despertar. Só que você desperta e tem que despertar para algo que você não conhece e muitas vezes teme, que é a vida adulta. Então você fica ali, você nem faz coisas de adulto, porque você não é adulto ainda, e nem mais faz coisas de criança, porque você não é mais criança. Então, o que é que eu vou fazer? Então fica aquela tensão o tempo todo. Eu costumo sempre dizer o seguinte aos pais: prolonguem ao máximo a infância e aproximem ao máximo a vida adulta, que é a vida de responsabilidade, de maturidade, e comprima essa adolescência, dando à criança, né, as ferramentas para ela se tornar um adulto o mais rápido possível. Porque era isso que acontecia. Nós somos jovens, Luiz. Mas os nossos avós, quando criança, recebiam das mães ou dos pais uma calça comprida e dizia: a partir de hoje você é um homem. A partir de hoje você é um caba macho, um caba homem. Tá aqui essa calça para você. Que existia uma expressão que eu não sei se você já ouviu aí na sua região do sul, que era o seguinte: fulano é um menino de calça curta, para diminuí-lo. Não, é um menino de calça curta. Ótimo. Porque o menino de calça curta é o infantil, é o irresponsável, é a inconsequência da vida infantil. O homem não, o homem usa calça comprida, ele é um homem, ele honra as calças que veste. Isso, Entendeu isso. A expressão? Porque, Da onde vem? veja, era um rito de passagem quase que automático. Pronto, agora você é homem. Vá arrumar um emprego, vá trabalhar e agora vá enfrentar a vida. É quase como um espartano que recebia uma lança e um escudo com 12 anos de idade e só volte para cá com a cabeça de um urso ou de um leão. Se não vier com a cabeça de um urso ou de um leão ou de um lobo, nem volte, que a gente não vai aceitar você aqui não. Então, esse tipo de ritual de passagem, isso vai causar um trauma, meu Deus. Exato. Esse tipo de experiência, que é a experiência que lança você para a realidade, é ela que vai te fazer amadurecer. Pô. É essa que vai fazer com que você seja capaz de superar o trauma, porque quem vai superar é você. Você vai desenvolver aquela força para suportar a vida.
Se você não fizer isso, você vai ficar o tempo todo na barra da saia de mamãe e de papai. E no caso da barra da saia de mamãe, e agarrado com a calça do pai. Pô, não pode. Né? Então, essa coisa que você está trazendo de encarar o destino com heroísmo e com humor, porque a gente tem que rir. Como eu estou fazendo, eu estou rindo, o Luiz está rindo, a gente ri dessas coisas, porque é a nossa vida. Quem não passou por perrengue? Ou vocês acham que eu e Henri e Luiz aí, que a gente não passou por dificuldade, que a gente não amargou sofrimentos, ou não amarga ainda hoje sofrimentos, dúvidas enormes, né? Será que a gente é completamente, vamos dizer assim, blindado dessas vicissitudes? Não, não é. Mas a diferença é, nós procuramos encarar a dor. Vai doer, vai. Mas não é porque vai doer que a gente vai fugir. É por aí, Luiz? Totalmente. Tu deu uma aula aí, cara. Parabéns, foi muito bom ouvir essas tuas reflexões. Obrigado por isso. E é interessante, né? Porque somos nós que muitas vezes, não vou dizer sempre, né? Que às vezes uma pessoa escuta, fala, né, tá generalizando, tem a situação lá do fulaninho de tal. Não. Olha, geralmente somos nós, adultos, traumas na cabeça das crianças, que crescem repetindo como um mantra que possuem um trauma. Porque papai deixou, porque na escolinha, né, foram perseguidos, porque, enfim, somos nós. A criança muitas vezes já deu conta de superar aquilo tudo. Ela entendeu antes de nós que é a vida mesmo, é a vida acontecendo, né? E tá tudo bem, tem coisas mais importantes, e a coisa mais importante está no agora, né? No que ela vai fazer hoje, está no futuro, na pessoa que ela vai se tornar, né? E somos nós que muitas vezes ficamos criando esses traumas na cabeça das crianças e dos adolescentes, vendendo essa ideia de que tudo pode ser uma barreira intransponível, de que o factual não pode ser vivido de forma facultativa, mas que é tão somente um destino dado e que agora o que eu preciso fazer é ficar reclamando, né, disso tudo. Então, assim, nós precisamos tomar muito cuidado, porque, vamos ser muito sinceros, nunca se falou tanto de traumas a nível, né, psíquico. E, ao mesmo tempo, curiosamente, nunca se teve uma geração tão poupada. Uma geração tão soft, né, uma geração, né, snowflakes, assim, uma geração, né, floco de neves. Entende? Olha, é claro, as coisas elas estão muito próximas. Uma geração extremamente poupada, como a nossa, é uma geração que vai repetir esses mantras dos traumas a todo momento e que vão justificar a sua vida por conta disso. Em contrapartida, aqueles jovens, né, que tinham que honrar as calças que vestem, né, aquele moleque, pivete de 12 anos que tinha que pegar a lança e o escudo e, né, cortar a cabeça de um urso, né? Entende? Assim, o que era trauma? Olha, eu não sei, não tinha trauma. Se tu chegar e falar assim, olha, né? Sei lá, chegar pro teu bisavô, cara, que deve, sei lá, teu avô, bisavô, cabra macho mesmo, falar, olha, o senhor tem algum trauma? Eu não sei, se come com o que isso? Eu não sei o que é trauma, entendeu? Não sei, uma vez eu tive uma lesão no joelho, mas já dei conta de resolver. É isso que é trauma, entende? Então a gente fica criando esse discurso, né? Do trauma. Claro, tem algumas coisas que precisam ser revisitadas, precisam ser muito bem integradas. Nós precisamos, através desses recursos terapêuticos, o humor e o heroísmo, apelar à consciência mesma da pessoa para que ela dê conta de assumir as rédeas da existência, né, para que ela consiga integrar isso tudo na história dela e superar algumas situações. Enfim, mas também é o seguinte, não é nada demais também, não é nada demais. Se a pessoa tiver afim, se o paciente estiver disposto, se o terapeuta, né, assim como eu sei que o doutor Rodrigo tem, tiver esse olhar para a pessoa mesma, né, a coisa ela é um pouco rápida. O passado rapidamente ele é integrado no presente. Sim. E a gente consegue projetar a pessoa para o seu dever ser no futuro. Entende? Esse negócio de ficar olhando para traumas
tem um viés, não sei se você vai concordar comigo, doutor, fico muito à vontade aí para colocar os teus apontamentos, um viés muito psicanalítico, né? Muito psicanalítico. De ficar tentando fazer um trabalho arqueológico. Olha, eu já tive pacientes, e isso não foi só um, né? E eu falo isso assim com muita verdade, que eu já tive pacientes que chegaram na clínica com alguns discursos, com algumas falas de grandes traumas, que na medida em que eu fui escutando aquilo, eu fui colocando aquilo em xeque, mas assim, comigo mesmo, né? A pessoa ia contando, e você percebe que aquilo tinha algo de falacioso. E a vida da pessoa estava bem estragada também, dessas pessoas estava bem estragada, bem comprometida, por conta daquela história que ela estava me contando do passado. Sei lá, de um avô que abusou dela, e de outras situações, enfim. E a pessoa vai contando, mas sabe quando você fala, não, peraí, assim, eu não sou aqui o Sherlock Holmes, nem estou aqui para isso, mas eu não sei, me parece mesmo que a coisa não é bem essa. Ela acredita nisso, ela vive a partir disso, ela se justifica, o que é pior a partir disso, mas eu não sei. Eu sei que coisas ruins acontecem, né? Também não é essa questão, mas isso aqui exatamente deste modo, com essas notas, eu não sei se aconteceu. Em alguns casos, eu pedi para ouvir algumas pessoas da família, né? Algumas pessoas que estavam envolvidas no caso. E o meu espanto, doutor Rodrigo, e não foi uma vez só, quando pessoas muito próximas sentaram diante de mim e disseram, olha, eu sei que fulano está dizendo isso, aquilo outro. Deixa eu falar uma coisa. Assim, isso simplesmente não aconteceu. Assim, isso não existe. Você pode conversar com o irmão dele, eu posso chamar aqui quem você quiser. Entende? É uma situação que ele repete de forma doentia e neurótica, que ela repete. Mas, olha, eu não sei, talvez seja para justificar a vida dela mesmo, que não está indo para frente. Mas não foi isso, entende? E isso tem um pouco assim de psicanalítico, né? De olha, vamos ficar revisitando esse passado, vamos ficar entrando nesse lugar escuro, realizando um trabalho arqueológico para tentar fazer com que o inconsciente, né, venha a flora, né, venha para fora através de uma catarse, de livres associações, de uma hipnose, do que quer que seja, né? A hipnose está mais em desuso, enfim. Mas ao fazer isso, muitas vezes a gente vai reeditando o nosso passado. A gente vai fantasiando, a gente vai criando coisas que não estão lá. A gente vai dando próprio do nome de... neurótico, né? Próprio do Exato. neurótico e próprio do histérico. O neurótico e o histérico nada mais é do que aquele que fica repetindo a mesma história e acreditando na fantasia que ele mesmo cria. Exatamente. É isso E aí. ele fica perdido ali naquele looping o tempo todo, que quando você apresenta a realidade para ele, das duas uma, ou ele vai fugir da terapia, ou ele vai ficar aos pedaços e desnorteado. Exatamente. E aí você vai você vai ter a oportunidade de pegar e dizer, peraí, agora a pessoa real está na sua frente. O que você fará agora com isso? Porque toda aquela narrativa, toda aquela construção de uma fantasia que você sustentou a vida toda como sendo a verdade para você, a verdade que você criou e que ela não se sustenta. E essa coisa de você ficar numa espécie, como você colocou, numa arqueologia do sintoma, você só vai retroalimentar o sintoma. Terrível. Claro que, de vez ou outra, a gente vai precisar fazer uma incursão na história de vida do paciente para buscar os elementos necessários e trabalhá-los. Mas nunca ficar preso e quase que circunscrever todo um processo psicoterapêutico em torno de um sintoma, não. Você tem que trabalhar em torno do seu paciente, desse aí que Luiz Henrique falou, que é o quê? Que é o ser, a pessoa real, aquele ser humano ali, e não o sintoma que ele traz. Né? Muitas vezes a gente encontra, inclusive, algumas pessoas com essa espécie de, vamos dizer assim,
queria a palavra mais adequada. É como se fosse um estereótipo ou algo próximo de uma pose de psicanalista, fazendo caras e bocas, tal, uma coisa ou outra, né? Que é o que a gente mais... As pessoas, inclusive, elas são incapazes de ler as obras Exato. psicanalíticas, né? Claro, claro. E vivem de pose, né? Existe, claro, a gente tem as diversas correntes dentro da psicologia, seja a psicologia existencialista, behaviorista, humanista, psicanalítica, gestáltica, etc. São várias teorias e umas a gente vai se aproximar mais. Claro, obviamente, inclusive eu estava essa semana passada trabalhando no curso com o Tiago, com o módulo no curso de psicoterapia online dele, né? E falando sobre essa questão dos ramos epistemológicos da psicologia. Ótimo. Um mais naturalista, outro filosófico, outro metapsicológico e tal. Então, ali tem uma visão de homem, ali tem uma visão epistêmica, uma epistemologia própria, tem uma metodologia e uma técnica própria. Quer dizer, cada ramo tem as suas especificidades e tem suas contribuições. Só que as pessoas, por exemplo, não sabendo manejar adequadamente, acaba fazendo esse tipo de situação que, inclusive, reforça traumas. Ele está ali Exatamente, reforçando exatamente. traumas. Claro, claro. Reforçando traumas. Ao invés de você pegar... Claro, porque quando nós vamos tocar num trauma, vai doer. Entende? Eu estava Uhum, até uhum, lembrando uma coisa que me veio agora, quando a gente falando sobre a coisa do dor, da dor do trauma real e da dor de um mimimi, de uhum. uma frescura, vamos dar logo o nome mesmo. A gente vê muito isso em criança. Nós somos pais. Minha filhinha tem 3 anos de idade. Eu sei quando ela está com um choro de manhã e eu sei quando aquele choro é um choro de desespero, Ah, de sim. desamparo. Porque naquele momento que é um choro de desespero, de desamparo, de dor, eu jogo tudo para cima e corro. Porque naquele momento há de fato algo importante e sério acontecendo ali. Mas quando ela está naquele miado e aquele choro de mãe, vai chorar aí, dá conta do que tu precisa dar conta, que o problema é teu, tu tem 3 anos, mas daqui a pouco tu vai fazer 30. Do mesmo jeito que tu vai dar conta do teu problema com 3, tu vai dar conta do teu problema com 30. Beleza? Então, ou tu aprende a dar conta dos teus problemas com 3 anos, ou quando tu tiver com 30, tu não vai dar conta não. Então te vira aí, depois tu resolve comigo. E aí ela vem, a mãe vem e tal, tudo se resolve. Mas, quando a gente tem um trauma real mesmo, a gente sabe Claro, na expressão de dor do outro. exatamente, Na exatamente. expressão da dor do outro. E assim, quando o outro traz uma dorzinha com essas narrativas, com essa coisa fantasiosa, que é esse o feeling do terapeuta que tem uma escuta apurada e a paz, tem alguma coisa errada aí nessa conversa. Eu não vou entrar nessa onda aí, dessa arqueologia do sintoma, e vou ficar ali fazendo parte da elaboração e do delírio desse cara. Não vou. Eu vou identificar onde está de fato o problema. E ao Uhum. pegá-lo, identificou e acabou. Está aqui. E agora? Vai fazer o que com ele? Vai chorar? Vai correr? Vai fazer o quê? Vai enfrentar? Se for para enfrentar, a gente está aqui os dois. O sangue dá na canela e a gente está aqui junto. Agora, se for para correr, para ficar churumingando, e mimimi, e ai meu Deus, e não sei o quê, e eu fui vítima de não sei o quê e tal, aí não rola não, porque aqui não tem lugar para vítima. Porque aí você não vai resolver seu problema, você vai ficar Perfeito. só protelando a situação. Agora, tudo isso, de certa forma, também tem relação direta, Luiz, com a situação do estresse. Porque, Uhum. como a gente abordou de modo tácito essa questão do estresse, porque o trauma ele é estressante e o estresse ele, por ser desgastante,
Stress vem da palavra em inglês stress, que é desgaste, está ali desgastando. Se é algo desgastante, aquilo que vai se desgastando vai perdendo matéria e vai se fragilizando. Então imagine você ali o tempo todo submetido a uma situação de desgaste. Vai chegar um momento em que, pô, quando vai torar. Então, a gente encontra isso na clínica também porque muitas pessoas, elas estão na iminência de um trauma devido a uma situação de estresse, ou mesmo, depois de um trauma, ela vive uma situação estressante. É por isso que existe um quadro psiquiátrico chamado de estresse pós-traumático. O cara passa uma situação de trauma grave e, como consequência, ele vai ver o tempo todo sob tensão e estresse. Então, nesse momento, também, a gente vai identificar, opa, peraí, não é frescura, não. Não é mimimi. Não é um chorinho de manha e de... É algo que realmente está desgastando e esvaindo a vida dele. Então, vamos atender. Vamos acolher. Vamos ter esse cuidado de tomá-lo pela mão e oferecer a ele, como bem Luiz Henrique colocou, oferecer a ele as ferramentas necessárias para que ele possa se desenvolver. Eu vejo muito isso na obra de Winnicott, que embora ele é aquela coisa, ele é considerado um psicanalista, não psicanalista. Os psicanalistas detestam ele. Exatamente por isso, porque ele é muito empírico, ele é muito da realidade. Então, por exemplo, a experiência do brincar, que é a principal ferramenta não só para as crianças, mas para os adultos também. Não é o brincar que fica se especulando, por que ele escolheu aquele brinquedo? Porque o que é que está por trás disso? Vamos interpretar, que isso é coisa da escola kleiniana e da escola da própria Ana Freud. Mais ainda, a própria Françoise Doutor não dá nem importância ao brincar. Para ela, o mais importante é a fala. É umas coisas assim, meio pirata. Mas o Winnicott faz o seguinte: favoreça as condições para que a criança brinque, porque o próprio ato de brincar por si só já é terapêutico, porque é criativo, porque é espontâneo, porque ele se repara. É o ato de brincar, é o presente, né? Como o Gabi está colocando aí, um excelente pediatra, né? É um excelente pediatra em princípio. Depois é que ele começa a estudar psicologia, estudar psicanálise. Ele é da psiquiatria infantil também. Detalhe, ele atendeu crianças do pós-guerra. Pós-guerra não, do período da Segunda Guerra. Ele viveu a situação do pós-Primeira Guerra. E depois lutou na Segunda Guerra Mundial, como major, inclusive. Então, ele tem um trabalho com crianças de evacuação. Imagine, por exemplo, a gente está vendo essa situação lá agora na Ucrânia, né? Que eu não vou entrar nem no mérito para não causar polêmica, tal, porque cada um tem uma leitura aqui das histórias. Mas, em última análise, uma situação de conflito vai ter inocentes. E as crianças ali são as principais inocentes. Inocente no sentido etimológico da palavra, inocere, do incapaz de praticar uma nocividade, que não tem disposição ao nocivo. Então, quantas e quantas crianças não estão tendo que evacuar ali? De fato, há uma situação traumática, porque é impossibilitado dela dar continuidade à vida dela. O que Frank viveu, por exemplo, nos campos de concentração. Ali foi traumático, não é o mimimi aqui. Então, o estresse que isso produz é enorme. Isso tem consequências absurdas. E a gente tem que ter esse cuidado, mas sempre dizendo: você é forte, você é capaz, você consegue, tá aqui as ferramentas. O humor, o heroísmo, a virtude, etc. Perfeito, perfeito. Excelente, meu cara. Excelente. Esse aí, de alguma forma, esse brincar, para nós, adultos, é também essa capacidade criativa, né? Que é a capacidade heróica, né? De responder, de se posicionar, né? De realizar um valor, que é um valor de entregar algo ao mundo, né? De deixar um legado, né? Enfim, de fato, assim, foi muito feliz ao trazer um pouco
da noção do brincar, né, na criança, em Winnicott, mas também no adulto, como formas de se trabalhar a questão traumática e o estresse que pode surgir como consequência direta, né, desse trauma. Perfeito, perfeito, meu caro. Luiz, muito bom lhe ouvir. desculpe interromper tua fala, Vai lá, mas vai lá. eu tava tratando recentemente com a Rebeca Taíde, nós estávamos falando sobre a questão das doenças psicossomáticas, né, dos sofrimentos psicossomáticos. E ela trouxe uma coisa importante da obra de Winnicott quando ele fala sobre o sentido, a via criativa, né? Uhum. Que é muito importante na perspectiva de Frankl, que é exatamente uma dessas ferramentas, como você está trazendo, né, de fazer com que você tome uma atitude perante a vida de forma heróica, né? Porque se a gente observar, no fundo, os heróis são aqueles que trazem a solução de onde o homem comum não consegue fazer isso. Perfeito. E essa solução, que é a solução heróica, é de alguém que tem essa capacidade de criar. Ele compreende algo que transcende aquela situação ali e ele cria as condições para sair daquele malefício. Eu sei que a gente já está aí com mais de 1 hora de live, eu peço até a sua paciência. Não, vamos lá, para que vamos lá. você fale um pouco sobre essa questão da via criativa que Frank traz, porque ela é, sem dúvida, um recurso importantíssimo para essa superação de um trauma. Porque a gente precisa criar recursos. A gente precisa criar. A gente vai pensar o seguinte, pegando aquela analogia que eu fiz com relação à criação de novas células musculares, para hipertrofiar o nosso músculo. Nós precisamos hipertrofiar a nossa psique. Então, a gente precisa criar novas possibilidades. E essa via criativa, eu queria ouvir um pouco, uma vez que você é a maior autoridade da logoterapia na atualidade, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Luiz. Meu cara, a questão dos valores criativos é uma das categorias de valor em Frankl, né? Dentro desse princípio axiológico de Frankl. Mas, assim, para explicar isso, para não ficar muito conceitual, muito teórico, eu vou pegar um exemplo muito interessante. Eu não estou com o livro em mãos aqui, mas, enfim, vou parafrasear o que Viktor Frankl coloca de um caso real que ele atendeu e que, de algum modo, um trauma, de um estresse, né, que adveio desse trauma, foi trabalhado nessa perspectiva do heroísmo a partir de um valor criativo, né? Ele fala que lá para as tantas ele recebe um jovem que está em delírio auditivo, delírio visual, iniciando um quadro de esquizofrenia, que era estudante de artes cênicas, né? E um rapaz extremamente habilidoso, uma moça extremamente habilidosa, inteligente, perspicaz, né? Era muito bem quista, muito bem vista pelos professores de arte cênica. E ela estava iniciando um quadro terrível de esquizofrenia, né? Delírios visuais, delírios auditivos e assim por diante. Quando essa paciente chega a Viktor Frankl, chega muito desesperada, né? Se perguntando, mas e agora? O que está acontecendo comigo? Doutor, pelo amor de Deus, me explique, né? Eu estou ouvindo coisas ao que tudo indica, mas parece tudo tão real. O que será do tratamento? E num primeiro momento, Viktor Frankl vai fazendo esse acolhimento e essa contenção, dizendo basicamente, olha, se acalme, está tudo bem. Você está nas mãos de excelentes profissionais. Nós iremos cuidar disso tudo. Nós iremos diagnosticar e nós iremos medicar. E ela muito agitada, muito afoita, né? Mas doutor, da onde isso tudo vem? Por que isso começou bem agora, que eu tinha planos? Novamente ele diz, se acalme, coopere com os médicos, né? Entre nessa proposta terapêutica que nós iremos fazer, né? Faça uso dos fármacos. Mas doutor, e por uma terceira vez ele acalma ela, e não conseguindo simplesmente contê-la e acalmá-la, ele começa a convidá-la a uma atitude heróica, a partir da realização de um valor criativo. Ele diz a ela, olha, me diga, né, tudo bem, eu estou entendendo a tua preocupação, você está aqui extremamente agitado, mas me diga, qual a grande obra
que você deseja realizar nesse mundo? O que lá adiante lhe chama? Qual o legado que você gostaria de deixar aos homens? Quais são as suas habilidades dentro do campo da arte cênica? E ela, não, doutor, mas nesse momento eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre, né, esses delírios. Não, 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 não. Mas eu quero saber o que lhe espera lá à frente. Não, mas eu não sei se eu vou ter o lá à frente. Caso tenha, qual o legado que você pode deixar? Me conte, eu quero saber. Desenhe ele aqui para mim. Narre ele para mim. Eu sei que você é uma pessoa extremamente habilidosa. Quais são as suas habilidades e como essas habilidades, que são potências, né, podem se tornar de fato um ato? Como você pode atualizar essa potência? Me diga. E ela começa a contar um pouco sobre os planos dela, né? E ao fazer isso, ela começa a se colocar diante dessa atitude heróica, mas de alguém que está, de forma ainda especulativa, realizando um valor criativo. Ou seja, ela está criando algo ao narrar isso. Ela está se projetando num futuro e dizendo o que de fato ela pode fazer. O que tão somente ela, melhor dizendo, pode fazer. Qual é a digital que ela quer deixar nesse mundo? Muitas pessoas podem fazer arte, mas não como eu faço. Não porque eu seja mais nem menos, é porque eu sou único e irrepetível. Então ele vai convocando essa unicidade e essa irrepetibilidade da pessoa para que ela compreenda a capacidade que ela tem de realizar valor criativo. E ao fazer isso, ele vai acalmando ela e tirando ela do surto. E ela vai se estabilizando. E ela começa a falar com brilho nos olhos, com muita alegria, né? E ela vai então iniciando o tratamento e assim por diante. E pronto, né? E a todo momento ele vai trabalhando com essa paciente o valor criativo. A todo momento. Como um recurso terapêutico para convocá-la para o heroísmo. Tipo, olha, tá bem? Eu entendo que existe uma realidade factual, um destino. Talvez isso nós nunca consigamos alterar. Você recebeu aqui um diagnóstico de uma doença que, embora tenha um bom tratamento, e já tinha na época dele, é incurável. Mas existe uma realidade facultativa e nós podemos fortalecer aqui o teu posicionamento, a tua atitude. Né? Usar isso tudo para extrair o melhor de você. É possível que também, por conta dessa doença, agora você consiga entregar uma arte ainda mais densa, mais criativa, mais viva, mais vibrante aos homens. Pois bem, a entregue. Né? Nos dê a conhecer a tua obra. Crie algo para nós, homens. Então, esse é um exemplo que eu acho que dá para trazer luz, né, em como a logoterapia propõe essa atitude de heroísmo a partir da realização de um valor, que é o valor criativo, para conseguir superar um trauma e não deixar que um grande estresse se inicie, né? Ou seja, também dando vazão a isso tudo, a essa energia que se tornaria estresse. Agora é um estresse fecundo, como o Frankl vai dizer, né? É uma tensão fecunda, porque encontrou uma finalidade, encontrou um fazer, encontrou uma criação. E aí já não é aquele estresse, como você disse, né? De algo que vai sendo feito repetidamente e vai enfraquecendo todo o sistema. Não, 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 não. Agora é uma força, uma tensão, um sal, né? Um estresse que leva a pessoa para caminhar para o seu dever ser. É uma outra proposta, né? Um outro caminho que se inicia a partir de agora. Que riqueza, cara. Que riqueza. Impressionante. Ó, tanta coisa que a gente pode dar. O tempo é pouco. O tempo dessa live é pouco. Rapaz, porque me veio tanta coisa aqui você falando, porque essa questão aqui do criar, né, do convocar a unicidade dessa unidade psíquica, dessa dimensão transcendente da coisa do espírito humano, né, daquela pessoa em especial, né? Convocando a autenticidade, a ipseidade, a unidade, algo que somente ela pode, me fez lembrar a ideia que o Winnicott coloca sobre a expressão do brincar. O brincar nada mais é do que o realizar-se a si mesmo. A criatividade e o brincar se unem no que ele chama de espaço potencial,
E Ótimo. a pessoa, ao brincar, ela está sendo quem ela é, na sua autenticidade. E esse exemplo que você está trazendo, que é o exemplo de alguém que é da cênica, né, que é uma atriz, enfim, está ali ensinando, não deixa de ser um espaço lúdico, um espaço de se brincar. E como esse recurso ele é fundamental para a superação de traumas. Luiz, a gente vai ter que encerrar, porque já são 70 minutos aqui de live. E, cara, a segunda live que a gente faz, e tanta coisa boa, rapaz, tanta coisa rica, que a gente pode estar dialogando. Eu vou pensar outras coisas aqui para chamar o Luiz Henrique, para a gente bater um papo. E eu vi que Jota chegou aí nos alvos, não sei se foi Jota ou se foi Francisco. Assim, boa. Eu acho que deve ter sido Jota. E Jota está organizando aí um encontro da gente em São Paulo agora. Cara, seria bom, hein? Né? Seria bom, hein? Caraca, vamos pensar o que é que a gente vai... Cara, entre nós aqui, né, que ninguém nos escute, eu acho que é só um pretexto pra gente sentar, bater um bom papo, tomar uma gelada, mas tudo bem. Vai ser isso. Vai ser isso. Pô, imagina, Jota, cabeceando. Eu mesmo, Jota. Imagina. Leva adiante isso, Jota. A gente tá precisando disso, cara. Pô, vamos. E assim, tem muita coisa interessante. A gente pode tratar temas como esse. Me veio à mente agora a possibilidade de nós tratarmos sobre esse tema da criatividade. Ótimo. Né? Agora Ótimo. sim, tudo... Agora, Jorge, tudo desculpa para beber cerveja. Vamos criar as possibilidades para estar tomando cerveja lá em São Paulo. Até sede, tomar noite quente. Vamos maturar isso. Vamos. Cara, à disposição. Essa coisa do humor, do heroísmo, da criatividade, da espontaneidade como formas e ferramentas importantes no processo terapêutico, e deixar isso claro, até mesmo como um instrumental para os psicólogos, para os colegas, inclusive aqueles que estão começando agora, é uma boa ideia. Vamos agora, claro. Vamos maturar essa... Vamos maturar, vamos deixar esse gostinho aí de quero mais, e eu fico à disposição. Quando você me chamar, faço por onde para a gente encontrar um momento, encontrar um tempo para sentar e bater um papo. É sempre uma alegria estar aqui contigo. Aprendo muito, de verdade. Obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. Estou muito feliz por esse momento, agradecido demais, e a gente se encontra, se Deus quiser, numa próxima oportunidade. Ótimo. Saúde. Maravilha, meu caro. E para a sua família, viu? Muito obrigado. Para você também. Um forte abraço. Fique com Deus. Até. Tchau. Tchau, tchau.